Deus tem feito, né, na vida da nossa associação, na vida das igrejas batistas aqui da cidade de Petrópolis, e cremos que o Senhor tem muito mais para fazer no nosso meio, começando por aqui. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí em Mateus 24, versículo 14. Nós estamos refletindo nesse tempo, né, sobre o tema da campanha de missões estaduais. Jesus vem, por isso eu vou. Jesus vem, por isso eu vou anunciar o Evangelho. É o tema de hoje, né? É o convite, né? A nossa resposta, na verdade, àquilo que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa cidade, né? Na nossa convenção, né? A resposta que a Igreja Batista do Campo Fluminense precisa dar para a volta do Senhor. Jesus vem, por isso Ele espera de nós uma resposta a essa volta dele, a esse retorno dele para buscar a sua igreja. Mas para que ele venha, é necessário também que o Evangelho seja anunciado. O versículo 14, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz assim: que este Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, para testemunho a quem? A todas as nações. E então virá o fim. Senhor, no nome de Jesus, Deus, nós te louvamos por essa manhã, agradecemos ao Senhor, Deus, pela palavra que temos refletido, Senhor, nesse tempo, ó Deus, e nós como igreja do Senhor, igreja, ó Deus, que participa, ó Deus, faz parte do Campo Fluminense, das igrejas batistas, ó Deus, no nosso estado, nós, Senhor, queremos ser a resposta do Senhor para a tua volta, ó Deus, e queremos, ó Deus, nessa manhã, crescer, ó Deus, no aprendizado, na comunhão com o Senhor, também através dessa palavra. Toca-nos, ó Deus, toca, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, tira de nós toda distração, todo impedimento, ó Deus, que há no coração, para que a tua palavra possa dar frutos, ó Deus, nessa igreja e na vida daqueles que estiverem nos acompanhando nessa manhã, ou, ó Deus, o dia que tiverem acesso a essa mensagem. Ouve, Senhor, a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 A missão de anunciar o Evangelho é uma das maiores responsabilidades que Jesus confiou aos seus discípulos, pois o Evangelho, né, será pregado em todo o mundo para que então venha o fim. Essa promessa, ela revela três verdades para nós, verdades muito importantes. A primeira é que o Evangelho é para todas as nações. Então, o Senhor deseja o quê? Que todos sejam salvos. Ele deseja que todos sejam salvos. O texto lá de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Evangelho, o desejo de Deus, através desse amor tão grande dele, é que todos sejam salvos. A segunda verdade é que a igreja tem um papel essencial, pois nós somos chamados para compartilhar essa mensagem. Marcos 16,15 vai dizer assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E em terceiro lugar, a terceira verdade que esse texto traz para nós: o fim só virá quando a missão deixada, a missão que nos foi dada por Jesus, for
cumprida. Por isso, a volta de Jesus está diretamente ligada ao quê? À pregação do Evangelho. A volta de Jesus está diretamente ligada à pregação do Evangelho. E aí, para nós, né? Talvez você que não esteja muito familiarizado com a palavra, não esteja muito familiarizado, né, com esse termo Evangelho, apesar de que aqueles que costumam vir aos cultos de quarta-feira, nós, há algum tempo aí recente, fizemos um estudo, né? A gente está fazendo aí uma sequência de estudos no Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos diz que, né, começa falando sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? Né? O que é o Evangelho que devemos pregar? O significado dessa palavra vem do grego, né, e significa boa notícia. No grego antigo, era usado para descrever uma mensagem ou anúncio de uma vitória militar. Né? Quando o exército voltava da guerra, né, quando o exército vencia uma batalha, melhor dizendo, ele mandava um mensageiro à frente do exército antes de chegar, retornando para casa, avisando que a batalha havia sido ganha. Então era uma boa notícia que o povo recebia, que o seu exército tinha saído vitorioso da batalha. No judaísmo, essa mensagem, essa expressão, né, ela foi usada para descrever a mensagem de salvação e libertação de Deus para o povo de Israel. Isaías vai dizer assim: a boa notícia da salvação de Deus, né, para os exilados. Né, o povo que estava cativo tinha sido levado prisioneiro como escravo por um outro povo. Isaías profetizou que um dia esse povo seria liberto. Ele trouxe uma boa notícia de que aquele tempo difícil, aquele tempo, né, de exploração, de estar longe da pátria, longe de casa, aquele tempo ruim iria passar. E os cristãos então adotaram a palavra evangelho para descrever a mensagem de salvação e redenção através de Jesus Cristo. Nesse sentido, o Evangelho é a boa notícia da salvação e da vida eterna oferecida por Deus através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Né? O que é o Evangelho nas palavras do apóstolo Paulo? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. É a boa notícia da vitória de Cristo contra o pecado. E é essa mensagem que nós precisamos levar ao mundo. Né? Para nós o Evangelho é a mensagem de Deus para o mundo a respeito do seu Filho Jesus. Para a salvação daquele que crê, para o fortalecimento da igreja e para a glória do nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16. Então, por isso, é preciso proclamar por toda parte
as boas novas do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, que em Jesus há salvação para todo aquele que crê, todo aquele que receber, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, venceu a morte. Todo aquele que crê que Jesus é a justiça de Deus. Por que justiça de Deus? Porque Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar. Jesus morreu para me salvar e para te salvar. Jesus morreu para salvar a todo aquele que crê, todo aquele que aceita esse amor gracioso de Deus. Por isso o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, para que então venha ao fim, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Não há mensagem mais preciosa, profunda e transformadora do que esta. O Evangelho não é mensagem de condenação, mas é mensagem de amor, de graça, de transformação. Muitas vezes a gente fala de pregar o Evangelho como se fosse uma mensagem de condenação para as pessoas. Como se fosse pregar o Evangelho para que aqueles que não aceitarem tenham a consciência de que vão para o inferno. Mas a gente precisa inverter essa lógica e dizer que o Evangelho é uma boa notícia, uma palavra de amor de Deus ao mundo, que há salvação, que é possível ser transformado, que é possível viver uma nova vida, diferente da vida dominada pelo pecado, pela nossa natureza humana caída e pecaminosa. Então o Evangelho não é mensagem de condenação, mas é mensagem de amor, pois Deus amou o mundo. João 3,16. E o verso 17 ainda vai dizer: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele. João 3,17. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. É isso, gente, que a gente precisa ter consciência e aceitar e buscar viver nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós devemos pregar o Evangelho por quê, pastor? Por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque é um mandamento dado por Deus. Como vimos em Marcos 16,15, portanto, vão por todo o mundo e anunciem o Evangelho. É um mandamento, é uma ordem. Portanto, ide, portanto, vão. É uma ordem que Jesus nos dá. Não há a menor possibilidade da gente querer negociar com o Senhor. Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mandamento a gente não discute. Mandamento a gente apenas o que? Obedece. Mandamento a gente não discute. Mandamento a gente obedece. Não é possível a gente dizer que Jesus é o nosso Rei, dizer que Ele é Senhor, e a gente tentar ficar discutindo com Ele o que a gente vai fazer, aquilo que a gente não vai fazer. Eclesiastes 8,4 diz assim: a palavra do Rei é soberana, e ninguém lhe deve, e ninguém lhe pode perguntar o que está fazendo. A palavra do Rei é soberana e ninguém lhe deve perguntar o que ele está fazendo. O Rei manda. Tem uma frase que foi
sei se ela foi criada ou se ela se apropriou, né, mas um determinado grupo, né, criminoso, que é muito forte aqui no Rio de Janeiro, tem uma frase que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é isso que a gente tem que pensar, né, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o Senhor, porque o Senhor, Ele é Rei, e Ele manda, e a gente obedece, porque um dia, todos nós vamos prestar contas diante do Senhor, de tudo aquilo que nos foi encarregado de fazer e de realizar. Nós vamos prestar contas um dia na presença do Senhor, para que possamos receber dele o nosso galardão, o nosso prêmio. Nós teremos que nos apresentar diante dele, e tomara que nós possamos ouvir dele, servo bom e fiel, vem e entra no gozo eterno. Mas para isso a gente precisa ser obediente. Não dá para a gente ficar aí, questionando. A gente costuma dizer que Cristo é nosso Rei, mas em muitas situações a gente fica questionando as suas ordens, as ordens que Ele nos dá. Segundo lugar, a gente deve pregar porque as pessoas precisam ouvir. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Palavras lá do profeta Isaías, Como está escrito. Não, isso aqui é palavras do apóstolo Paulo. A parte final que é de Isaías. Como está escrito, Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, versículo 14. Como invocarão aquele, em quem não creram, Como alguém vai invocar a Jesus se ele não creu em Jesus ainda? E como alguém vai crer naqueles de que eles não ouviram falar? E como vão ouvir se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo está dizendo para nós que para que a salvação chegue, é preciso que nós possamos nos dispor a ir. E ir não significa apenas você tomar uma decisão de, eu entendi de Deus que eu recebi um chamado missionário, um chamado especial, e tenho que ir para uma outra terra. Não. A gente precisa começar isso aqui, porque missões começa aqui, aonde nós estamos. E ela termina onde Deus quiser nos mandar. Mas para que isso aconteça, precisa começar aqui aonde nós estamos plantados. E por último, por que a gente deve pregar? Porque pregar o Evangelho é um sinal da volta de Cristo. Pois o Evangelho necessita alcançar todas as nações antes que ele volte. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho precisa ser pregado, para que Jesus possa voltar. E aí tem aqui algumas dicas, de como nós podemos anunciar o Evangelho. A primeira, com a nossa vida. Mateus vai dizer que vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Preste bem atenção. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O nosso testemunho é a melhor forma de pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz, acabamos de ler, nós somos o sal da terra. Nós somos aquele que vai dar sabor a esse mundo em que nós vivemos. Nós somos aqueles que vai evitar que esse mundo ele possa continuar se corrompendo, continuar se deteriorando, continuar apodrecendo, porque o sal tem a propriedade de preservar os alimentos. Antigamente não tinha geladeira. Como que as carnes eram conservadas? Elas eram salgadas. Matava-se o porco, o boi, o peixe, salgava esses animais e deixava eles lá, na casa, guardado, e ele não apodrecia. Então, além de dar sabor, de fazer com que o sabor de cada alimento ele consiga aparecer ali no meio da comida, o sal também tem a propriedade de conservar, de evitar a deteriorização dos alimentos. Nós somos chamados por Deus para dar sabor a este mundo, levar o sabor de Deus a esse mundo, levar o tempero de Deus a esse mundo, de mostrar, revelar as cores de Deus para esse mundo. Fazendo o quê? Como isso? Como nós fazemos isso? Através das nossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Não é para a nossa glória, mas é para a glória e para o louvor do Senhor. Então podemos compartilhar o Evangelho com o nosso testemunho, podemos compartilhar com palavras, devemos compartilhar a palavra de Deus com ousadia, Atos 4, 29 vai dizer assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Atos 4, 29. Os discípulos estavam sendo pressionados ali pela liderança dos judeus, dos romanos, sendo confrontados ali no templo, ali pelos líderes religiosos, que eles não deveriam continuar pregando e anunciando a Jesus Cristo, porque eles anunciaram a Jesus e contaram a história da salvação, e disseram, botou o dedo na ferida deles, dos religiosos, dizendo: vocês e os romanos mataram Jesus, aquele que é o Messias, aquele que é o Salvador do mundo. E essa palavra dura fez com que os líderes religiosos falassem: vocês não podem continuar pregando, porque todo mundo está indo atrás de vocês. As pessoas estão acreditando, estão crendo no que vocês estão falando. E aí eles oram então, pedindo: Senhor, vê aí as ameaças que eles estão fazendo contra nós, e capacita os teus servos para que continuem anunciando a tua palavra corajosamente. Vivemos tempos difíceis, tempos maus, precisamos dessa mesma ousadia para pregar e anunciar o Evangelho com coragem, com intrepidez, na força do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Em terceiro lugar, devemos anunciar o Evangelho como? Com amor. Anunciar a verdade sempre com graça e compaixão. O nosso falar deve ser sempre agradável,
e temperado com sal, né, para que nós saibamos como responder a cada um. Colossenses 4, verso 6. Né, devemos viver essa realidade, anunciar com ousadia, testemunhar com a nossa vida, mas fazendo tudo isso em amor, né, demonstrando isso também através das nossas ações. É a quarta maneira que nós podemos testemunhar o Evangelho, com as nossas ações, ou seja, demonstrando o amor de Deus através do serviço ao próximo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e alimento de cada dia, um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, de 14 a 18. A fé sem obras é morta. Não adianta nada a gente dizer que é crente, não adianta nada a gente dizer que é de Jesus, não adianta nada a gente vir para a igreja, se a gente não vive essa experiência, né, de amor a Deus, oferecendo amor ao próximo através das nossas ações, através do nosso serviço, através do cuidado, principalmente com aqueles mais necessitados de tudo. O desafio e a recompensa de anunciar o Evangelho é que, primeiro, ele pode trazer, né, oposição. Anunciar o Evangelho pode trazer desafios, né, como a oposição, a rejeição e até a perseguição. Mas Jesus, ele nos garante que ele está conosco até o fim. Amém? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas há uma grande recompensa para aqueles que cumprem essa missão. Vidas salvas e a alegria de ver o reino de Deus se expandindo. Como já foi dito, anunciar não é uma opção, mas é uma missão. Deus, ele nos chamou para sermos luz neste mundo e testemunhas do seu amor. Que possamos assumir esse compromisso com alegria e com dedicação, certos de que, ao fazermos isso, estamos cooperando para o cumprimento do plano de Deus, de que Ele vai voltar para levar para si a sua igreja, o seu povo, todos aqueles que já estão aqui e aqueles que um dia virão e se sentarão aqui e que espalharão, né, encherão as igrejas aqui do nosso bairro, as igrejas da nossa cidade, as igrejas do nosso estado, que nós possamos entender a nossa responsabilidade e a resposta que nós precisamos dar para a volta do Senhor. Jesus vem, por isso eu vou anunciar o Evangelho.
Essa é a resposta que o Senhor espera de mim e espera de você. O Senhor deseja que a sua igreja possa responder a sua ordem, porque é ordem, é mandamento, e Jesus é o Rei, e a palavra do Rei ela não pode ser questionada. Não podemos ficar dizendo, perguntando, questionando para ele o que ele está fazendo. Ao súdito do reino cabe apenas o quê? Obedecer. Obedecer. Que nessa manhã nós possamos orar, pedindo ao Senhor: Senhor, dá-nos um coração obediente ao teu mandamento. Dá-nos um coração disposto a enfrentar os desafios de oposição, de perseguição, de calúnia, para que possamos ver a recompensa de vidas sendo salvas, vidas sendo restauradas, igrejas sendo restauradas, igrejas novas surgindo, vidas se rendendo, se prostrando diante do Senhor e ansiando por aquele grande dia, o dia da volta do Senhor, para nos levar para si. Amém? Amém. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Ore a Ele nessa hora, você mesmo, vá pedindo a Ele, para que Ele te dê um coração obediente. Fala com o Senhor, diz para Ele qual é a tua dificuldade em obedecê-lo. Por que você é tão relutante em cumprir com a ordem do Senhor? Vai abrir o seu coração nessa manhã, fala com o nosso Deus. Pede a Ele para que você possa ser capacitado por Ele, pelo seu Espírito Santo, para anunciar essa boa notícia, que é o Evangelho, que é falar sobre a vida, a encarnação do Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, a obra que Ele realizou enquanto esteve aqui nesse mundo, a obra que foi realizada através da sua morte, mas que a morte não foi o fim, porque Ele ressuscitou, vivo está, e Ele voltará aqui mais uma vez para nos levar para junto dele. Isso é o Evangelho. Peça ao Senhor para que você possa pregar o Evangelho com a sua vida, com o seu testemunho, com o amor, com ações de serviço, de todas as formas, que as pessoas possam ver as boas obras de Deus na tua vida e, vendo as boas obras de Deus na tua vida, possam glorificá-lo e desejarem viver assim como você, tendo comunhão com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Talvez você esteja aqui nessa manhã nos visitando e você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas essa manhã você ouviu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu a Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele, incluindo você que está aqui nessa manhã nos visitando, possa recebê-lo como Senhor e Salvador, possa crer nele e, crendo em Jesus, possa ter a salvação eterna e possa ter a sua comunhão com Deus restaurada. Porque Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar pelo seu pecado.
E se você está aqui nessa manhã e está entendendo que essa palavra é para você, ore ao Senhor nessa hora dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo nessa manhã como meu Senhor e como meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para pagar pelo meu pecado. E eu quero te entregar a minha vida nessa hora, convidando o Senhor para entrar e morar no meu coração. Vem, Senhor Jesus, morar no meu coração. Toma a minha vida do jeito que ela está, mas não permita que ela continue da mesma forma. Traz vida nova sobre mim, selando-me com teu Espírito. E eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Se você entrou aqui nessa manhã e ainda não tinha feito essa oração de entrega da sua vida ao Senhor, aí mesmo aonde você está, de pé, levante uma das suas mãos, para que eu possa ver e possa orar por você. Se você nessa manhã entrou aqui e ainda não tinha orado, entregado a sua vida para Jesus, e deseja entregá-la nessa hora, eu quero orar com você. Levante a sua mão, isso, bem alto, levanta a sua mão para que eu possa orar com você. Você que, amém, Deus seja louvado, Deus te abençoe, pequena, aleluia. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, e fez essa oração também, coloque o seu nome aí nos comentários da transmissão do culto, para que a igreja possa entrar em contato com você, possa orar com você. Mais alguém nessa manhã deseja abrir o seu coração, assim como a pequena, qual é o seu nome? Laura? Assim como a pequena Laura orou nessa hora, Fernanda? Fica ali do lado da Laura, Fernanda. Abraça ela e vai orando, ministrando na vida dela. Mais alguém deseja abrir o coração nessa manhã, entregar a sua vida a Jesus? Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, pela tua igreja que está reunida aqui. E nessa manhã, Deus, foi chamada pelo Senhor. Chamada, ó Deus, por ti mesmo, a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ó Deus, a todo mundo, Senhor, e testemunha a todas as nações. Mas nós entendemos, Senhor, que precisamos começar isso por aqui, aonde nós estamos, Senhor. E queremos, Deus, nos colocar nas tuas mãos, Senhor. Pedindo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa usar, Senhor, as nossas vidas com graça, ó Deus, com misericórdia, para que nós, Senhor, consigamos cumprir o santo mandamento do Senhor, Deus. Que nós não venhamos a questionar, Senhor, a tua palavra, mas dá-nos, ó Deus, um coração obediente, Senhor. Um coração desejoso, Senhor, de cooperar contigo na salvação do mundo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o amor do Senhor pelas vidas, ó Deus, que se perdem a cada dia, Senhor. Dominadas, ó Deus, pelo seu pecado. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos, ó Deus, para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, no nosso estado, no nosso país, ó Deus, no mundo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração cheio de amor para que sejamos constrangidos pelo Senhor. E não aceitemos, ó Deus, que as coisas continuem do jeito como elas estão, Senhor. Tantas vidas sendo destruídas, ó Deus, pelo pecado, pela desobediência, ó Deus, ao Senhor. Tanta violência, ó Deus,
Tantas coisas, ó Deus, que nos entristecem, Senhor. Vidas sendo exploradas. Falta de alimento, ó Deus, por causa da loucura da guerra, Senhor. Pessoas que querem, ó Deus, só pensam no lucro. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Senhor, por não nos incomodarmos mais com isso, Deus. Vivemos friamente, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Tem misericórdia da Tua igreja, ó Deus. Age, Senhor, no meio dos nossos amigos, nossos colegas e irmãos pastores. Ajuda, ó Deus, para que a liderança, ó Deus, da igreja do Senhor no Brasil e no mundo, Senhor, se arrependa, ó Deus, dos seus projetos de poder, de ganância, ó Deus. Poderes no mundo, Senhor, que tem dominado os corações das lideranças, Senhor. Começa isso no nosso meio, ó Deus, na nossa igreja, na nossa denominação. Faz, ó Deus, com que um grande avivamento do Senhor venha sobre essa terra, Senhor. Faz, ó Deus, uma grande obra nesse lugar, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida da Laura, que se entrega ao Senhor. Que o Senhor segue, ó Deus, essa vida com o Teu Espírito, Senhor. Que ela, Deus, seja referência do Senhor, ó Deus, na sua casa, na sua família, na escola, ó Deus, em todos os lugares. Que ela, Deus, sinta a alegria e o desejo verdadeiro e sincero de todos os dias da vida dela caminhar com o Senhor, de servir ao Senhor. Que todo o tempo, ó Deus, ela possa se colocar nas Tuas mãos, ó Deus. Abençoa aqueles que ouviram a mensagem através da transmissão do culto, Senhor. E que estes também, Senhor, sejam alcançados por Ti, abençoados por Ti, tocados pelo Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração, Deus, e ajuda-nos para que consigamos cumprir a missão que o Senhor deu à sua igreja. Ouve a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Nós vamos, você pode sentar, nós vamos dedicar ao Senhor agora os nossos dízimos e ofertas. Você vai ter oportunidade agora de contribuir também.